A era do marketing começa com escolhas. Seja muito bem-vindo à primeira aula da era do marketing. E nesse primeiro episódio você vai entender, desde o meu ponto de partida até onde eu estou hoje, toda a caminhada e todas as estratégias de marketing que eu utilizei para poder me tornar referência. E por isso que nós estamos nesse cenário. Tá? Aqui foi onde eu morei antes de começar na barbearia. Para quem me segue no Instagram já viu alguns vídeos aqui que eu gravei e eu resolvi gravar essa primeira aula inicialmente aqui para que você pudesse entender claramente da onde que o Barbosa partiu e qual foi os passos que ele deu para que ele pudesse, mesmo sem ter muitas condições, chegar onde chegou. E você, como está vendo aqui, é uma casa bem simples, né? Meu avô ele é pedreiro e quando ele comprou essa casa, a ideia foi reformar os tempos. A gente compra um material aqui e depois a gente vai e reforma, vai melhorando. Só que isso nunca aconteceu. O tempo passou, meu avô ele acabou pegando outra casinha também, morando em outra casinha, e aqui foi ficando, foi largando. Quando eu casei, eu precisei de um lugar para morar e meu avô cedeu aqui para mim morar com a minha esposa aqui. Minhas condições eram bem precárias, eu não tinha uma profissão, trabalhava de ajudante, trabalhava com o emprego que dava, pessoal. E vim morar aqui com a minha esposa. E foi nesse ponto que eu encontrei a barbearia. E quando eu encontrei a barbearia, eu vi uma oportunidade de mudança de vida. Como você está vendo, não estou mostrando detalhes da casa, mas como você está vendo, eram condições bem simples e eu não tinha muita perspectiva de uma mudança de vida. O caminho que eu estava seguindo, eu não via, nossa, daqui 1 ano, daqui 2 anos eu vou estar em outra pegada. Eu não conseguia enxergar isso. Mas quando eu tive o contato direto com a barbearia, e aí eu lembro que eu fui na escola e me apresentaram resultados de pessoas que saíram do bairro, pessoas que saíram da comunidade e conseguiram mudar de vida com a barbearia, eu vi ali uma oportunidade de poder realmente me profissionalizar, ter uma profissão de uma vez por todas, ter uma condição de vida melhor para minha família, para minha esposa e conseguir mudar a minha vida. Então foi desse ponto de partida aqui que eu comecei na barbearia. Analisando toda essa situação, foi que eu falei, eu preciso de uma mudança e aqui é uma oportunidade. Eu quis começar essa aula aqui porque eu sei que muitos que estão entrando na área, muitos que entraram na área, foi com esse pensamento de mudança de vida. E eu quero que já desde agora você já comece a acreditar que é possível sim você mudar de vida. Você que está aí ao vivo vendo essa aula, já comenta aqui e fala, eu acredito sim que é possível eu mudar de vida através da barbearia. A minha vida foi transformada da barbearia. Várias outras pessoas também tiveram a vida transformadas com a barbearia porque levaram a sério. E através do conhecimento que você vai ter nessa aula, das dicas de marketing, você também vai conseguir entender o passo a passo, o caminho para que você consiga fazer dar certo e ter resultado, se tornando referência na sua região, se tornando referência na barbearia e conseguindo de uma vez por todas ter uma profissão e mudar de vida, que é o que nós estamos introduzindo para que você encontre esse caminho. Então essa foi a primeira coisa que eu acreditei. Eu comecei a estudar os meus primeiros cortes. Além de ser na empresa que eu trabalhava, que era um armazém de café, para quem já conhece minha história sabe disso, foi aqui também. Bem ali no cantinho ali, era onde era a nossa sala, minha e da minha esposa, né? Eu dividi a sala no meio. Eu lembro que eu peguei o espelho, que era o nosso espelho de casa, de ficar, né, se arrumando, coloquei na parede, comprei uma cadeira de barbeiro, coloquei uma tábua de pinos, tábua de obra, tá? Aquela madeira de obra, e eu coloquei ali, coloquei um papel contact em volta e começamos ali os primeiros atendimentos quando eu estava ainda no curso de barbeiro, início de 2016, lá por meados de agosto, setembro de 2016. E eu comecei a mandar mensagem para alguns amigos meus para me dar a oportunidade de começar a cortar o cabelo deles. E aí eu comecei a cortar alguns cabelos aqui, alguns cabelos de graça, para me aprender a cortar. Alguns cabelos de uns amigos começava a pagar alguma coisa, R$10, R$5. Mas quando eu decidi que eu ia cobrar, eu comecei a cobrar R$15 no corte aqui. E desde aqui, embora todas as condições não eram favoráveis, eu entendi que o que poderia virar o jogo era o marketing. E logo no começo eu falei, as pessoas têm que olhar para mim e enxergar algo que passa confiança para elas. Eu preciso ter cara de barbeiro. Eu preciso ter cara de alguém que corta bem. Porque é difícil você conseguir clientes quando você está começando. Você conseguir a confiança, às vezes, até dos seus amigos para cortar contigo. Então eu comecei a deixar a barba crescer, usei um chapéu. E além disso, eu criei, né, essa roupa, um figurino, suspensório, calça, camiseta. E eu falei comigo mesmo, eu vou me vestir assim porque quando as pessoas me verem, elas vão sentir um impacto. E na mente delas vão pensar alguma coisa. Ou vão pensar que eu tô doido, me vestindo desse jeito, né? Ou elas vão falar, esse cara deve cortar pra caramba.
Então eu fiquei pensando muito nisso e eu comecei a me vestir diferente. E eu lembro como hoje, os primeiros clientes que eu atendi vestidos de Barbeiro Barbosa, onde eu vinha aqui, eu andava nesse corredor aqui, lembrando que meu salão era ali no fundo, onde eu atendia, eu ainda estava estudando, tá? Meados de 2016, quase no finalzinho de 2016, eu lembro que eu ia lá na frente, abri o portão, quando eu abri o portão, o cara olhava pra mim assim, ele tomava um susto assim, nossa Barbosa, tu vai sair? Aí eu, não, cara, não vou sair, eu vou te atender. Caramba, aí os caras falavam, caraca, que top. Aí pensa a visão do cliente, o cliente ele entrava nesse corredor aqui, ó, cheio de mato assim, né? Simples, um corredor bem simples, uma casa humilde, uns telhados aí quase caindo na nossa cabeça. Ele entrava na sala, via uma tábua de pinos, uma tábua de obra na bancada, um espelho que era um espelho de casa e tal. E eu todo arrumadão. E aí eu colocando a luva e ele, nossa, o que é isso? Eu falei, não, cara, isso aqui é a luva para não ter o contato direto e tal, não sei o quê. E aí ele viu pegando a gola higiênica, colocando a gola higiênica, que era para não ter o contato da pele com a capa. E o cara, tipo assim, não combinava o ambiente que eu tava com o meu posicionamento. Não combinava. E muitos clientes falavam, Barbosa, tu tá se posicionando de um jeito muito diferente. Tu tá melhor do que muitos barbeiros que estão na avenida, que estão em pontos diferenciados. Cara, parabéns, mano. E os clientes, esses primeiros clientes, que eram os mais próximos, foram os primeiros a validar o que eu estava fazendo, me aplaudir por isso, por me vestir diferente, por me posicionar diferente e acreditar que eu ia me tornar uma grande referência. Eu lembro de muito falar assim, cara, quando você se formar e tu tiver um salão top aí na avenida ou em algum lugar, cara, tu vai ser a maior referência daqui. Muitos começaram a falar isso. Então isso foi o quê? Foi me engajando a falar, cara, é isso, eu tô vendendo uma imagem aqui. E eu gostava disso. Eu comecei a ir até na padaria vestido assim. Eu falei, eu vou na padaria, porque chegar na padaria a pessoa vai olhar pra mim, vai ficar na dúvida. Vai ter a dúvida na cabeça dela, tipo, que esse cara tá vestido assim? É doido. Entendeu? E aí era uma oportunidade de eu trocar uma ideia com a pessoa, né? E aí, tudo bom e tal? E a pessoa ficava olhando assim, e aí, gostou do meu visual? Não, é que agora eu tô cortando o cabelo e tal. Se liga só, pega meu nome, pega meu cartão, olha meus cortes. E eu sempre estava preparado para vender a imagem. O nome disso é marketing pessoal. Trabalhei muito na minha imagem, mesmo sem ter condições, pessoal. E isso fez muita diferença, cara, muita diferença. Sabe também onde fez diferença? Na escola. Imagina eu chegando na escola todo arrumadão. Nem o professor se vestia tão bem assim. Com todo o respeito aos mestres que me ensinaram, tenho uma admiração enorme por eles. Não julgo a forma que eles se vestiam, é padrão. Ele vestia a camisa da escola, uma camisa de algodão com o nome da escola, uma bermuda às vezes, ou uma bermuda uma calça, uma bermuda embaixo do joelho, uma calça, um tênis de academia, tênis da Mizuno. Eu lembro até hoje. E o meu professor se vestia assim. E era um cara que cortava muito, fazia freestyle, desenho. O cara é um monstro no corte. E imagina eu, aluno, chegando na sala de aula, tudo bom? Colocando a luva. E aí, tudo bom, professor? Tem uma dúvida aqui, como que é? É mala, né? O chapéuzinho aqui, ó. E eu não usava o chapéu assim, não. Eu usava o chapéu assim, ó. De lado. Eu levantava a sobrancelha. E aí, professor, tudo bom e tal? Quem é o próximo? Autoridade. Eu tinha confiança. Eu tinha, tipo, sabe aquela marra? Pessoal, eu jogava bola quando eu era 15 anos, 16 anos, criança de jogador. Então eu tinha aquela marra de jogador. Eu trouxe pra barbearia essa marra. E eu entrava assim, na sala de aula. Quem é o modelo próximo aí? Pode sentar aqui. Como que é o corte? Ah, eu não sei como que é. Sabia nada. Tava aprendendo. Só que eu tava com a confiança lá em cima. Sabe por quê? Quando você se veste bem, você se olha no espelho, sua confiança eleva. Você se sente um cara mais empoderado. E eu comecei a vender isso na escola. Eu lembro como hoje. Eu lembro que entrou uma mãe com a criança. Ela falou: Ó, o professor, o meu professor, né? Ó, meu filho vai cortar aqui. É ele mais esses dois aqui. Mas eu quero que corte com aquele do chapéu ali. E falou isso, do chapéu. E eu ouvindo, aí eu comecei a entender a importância de objetos, né, tipo o chapéu, para lembrar, para ficar fixado na mente das pessoas. E eu falei, nossa, cara, é o do chapéu, é eu mesmo. E os alunos, teve aluno que queria até brigar comigo, porque falou, pô, mas só ele corta. E às vezes eu cortava em 4 horas, 6 cabelos na sala de aula, porque todo mundo sempre tinha aquela preferência, por conta que eu vendia a imagem. Isso começou a ser badalado na escola. Eu comecei a ser um aluno de destaque na escola da minha cidade com isso. Eu lembro que quando eu entrava na recepção, todo mundo ficava assim, ó, achando que eu já era o professor. E aí, de 2016 para 2017, a escola mudou de lugar. Eu quero que você entenda o poder do marketing pessoal, pessoal. Como isso fez muita diferença na minha vida. E como a escola mudou de lugar, mudou as turmas, mudou os professores. E aí, em 2017, janeiro de 2017, eu ia começar
continuar no curso, mas começar em uma nova turma em um outro dia, porque a escola mudou de lugar. E era uma nova turma, mas era uma turma que já estava em andamento. E eu cheguei primeiro que todo mundo nessa turma. Primeiro que o professor, na verdade, nessa turma já tinha uns caras lá. E eu cheguei, pá, e nesse tempo eu já tinha uma maletinha com os materiais. E eu cheguei de suspensório, tava com a maletinha dando, tal. Falei, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Era tarde nessa turma. Parei lá, abri a maleta, coloquei os material. E eu, tudo bom? Eu fiquei paradão assim, esperando. O professor chegou, se apresentou pra mim e tal. Falou com a turma. Aí tinha um cara folgadão na escola que ele olhou assim e falou, nossa, eu achei que esse cara que era o professor. Todo arrumadão assim, hahaha. Tirando onda com a minha cara, eu já, falei, se você não se vê como um bom profissional, ninguém vai te ver. E ali eu vi um pangaré, que hoje, né, eu até todo respeito a essa pessoa, mas naquele momento eu pensei assim, esse cara é um pangaré, tá tirando onda da minha cara. Só que peraí, mano, ele me chamou de professor. Na mente dele, eu era professor. E aí virou a chave pra mim mais ainda, me validou de novo. Me validou mais uma vez. Eu falei, nossa, cara, um pangarezão que quer só ficar zoando, ele falou que eu sou professor. Todo respeito a ele, né? Ele não é um pangaré, mas naquele momento eu pensei isso, tá? Não tô. Mas, pô, o cara tava tirando onda mesmo. Mas enfim, pessoal. E eu fiquei com isso na mente, eu cortando o cabelo do modelo, eu pensando assim, nossa, mano, esse pangarezão aí me viu como professor, mano. Então todo mundo deve estar me vendo como professor. Cara, da hora. Tô vendendo a minha imagem. E eu comecei a desejar dar aula também. Eu falei, eu quero ser professor agora também, só de raiva. E o meu professor era o. Não vou falar o nome dele aqui, né? Não, eu vou falar. Era o Yannis Diamante, cara fera, todo respeito aí, admiração. E eu comecei a me inspirar nele, porque a maneira como o Yannis dava aula era totalmente diferente. O cara era. Ele não parava, o cara amava aquilo. E eu comecei a me apaixonar por isso, eu falei, eu também quero dar aula. E eu falei isso pra ele. E nesse tempo, pessoal, eu comecei a estudar muito fora. Eu comecei a ir para São Paulo, eu sou aqui da Baixada Santista, tá? São Vicente, Baixada Santista. E eu comecei para São Paulo, estudar. Todo domingo eu ia fazer workshop, fazer formação. Eu comecei a investir. Aqueles treinamentos de 100, 150, 200. Comecei a investir. Tinha uma motinha, uma Bros, pegava essa Bros, subia a serra. E o professor vendo isso, ele começou a ir comigo. E eu falei para ele, cara, eu tô estudando porque eu quero ser professor também. Eu quero dar certo na barbearia. E aí a gente fez um curso de barboterapia junto e ele deixou eu dar aula no último dia de aula para a turma de barboterapia. Eu comecei a crescer tanto em técnica que ele me deu essa oportunidade de dar aula. E antes disso, para você ver o poder do marketing, antes disso, um mês antes de eu me formar, um amigo meu que era barbeiro, que é o Leonardo, hoje ele nem é barbeiro mais, mas ele era barbeiro na época, ele teve a oportunidade de trabalhar em uma barbearia em Santos, em frente à praia. E o dono da barbearia falou, tu não conhece ninguém não para trabalhar aqui? Aí ele falou, ó, mas tem um amigo meu, ele tá terminando o curso, mas olha a foto dele. E ele mostrou a foto do WhatsApp, que eu tava com a roupa social e tal, né, com a maquininha na mão, a barba era pequenininha assim. E aí o dono da barbearia falou, nossa, esse cara tem estilo, quando ele vinha aí? E antes de eu me formar na escola, eu fui fazer um teste nessa barbearia, passei, comecei a trabalhar nessa barbearia, em frente à praia em Santos, corte R$ 50, e o professor, na última aula, ele deixou eu dar uma aula de barboterapia para os alunos. Lembra daquele aluno que eu falava que era pangaré, que falou que era professor? Se realizou isso. Eu acabei o curso dando aula, com um professor me auxiliando e tal. Mas foi muito incrível isso. E isso foi visto pela escola. Eu comecei a ser um aluno prodígio na escola. E um mês depois que eu me formei, a escola me convidou para dar aula. Isso em 2017. Fui convidado para dar aula na escola onde eu me formei. E aí vocês estão vendo já no meu olhar, né? A alegria que eu fiquei ali. Falar, nossa, cara, eu realizei mais um sonho, eu vou dar aula. Peguei minha primeira turma, era terça-feira à tarde, das 2 às 18. Eu lembro até hoje, os 14 alunos que tinha nessa turma. Cada aluno, meus primeiros alunos. E eu lembro que na primeira aula, né, eu já fui todo arrumadão. E todo arrumadão e tal, e eu falei pra dona da escola, tinha uma camiseta que era camisa de algodão com o nome da escola. E eu falei pra ela, tem como mudar o uniforme pra mim? Porque eu acredito muito na imagem e tal. E aí a gente combinou de fazer um colete. Ela fez um colete pra mim com a logo da escola. Então eu era o único professor que tinha um colete, andava todo socialzão, chapéuzão aqui de lado, a maletinha. E isso fez grande diferença, pessoal. Isso fez grande diferença já logo no começo, porque no primeiro dia de aula, todos os alunos me viu que eu era aluno, virei professor, e viu todo o meu perfil e já gerou
uma autoridade, uma conexão e uma confiança para mim também, porque eu estava nervoso para dar aula, estava muito nervoso. E eu lembro como hoje, no primeiro dia de aula eu pensei assim, eu falei, nossa, mano, eu vou fazer um vídeo gravando essa aula de degradê e vou colocar no YouTube, porque aí esses alunos, eles vão conseguir estudar em casa. E foi aí que nasceu, em 2017, setembro de 2017, eu subi no meu canal no YouTube os meus primeiros vídeos, que foi um vídeo falando sobre que eu era professor, que eu era educador e a intenção do canal. O segundo vídeo era um vídeo de acabamento do corte, o terceiro vídeo era um vídeo de degradê e o quarto vídeo era um vídeo de tesoura. Eu fiz 4 vídeos, que era o principal do início, e eu coloquei no YouTube, para os meus alunos. Mas nessa pegada, eu fui numa barbearia de um amigo meu para gravar, que era uma barbearia bem retrô. Eu gravei com suspensório, com tudo, com chapéuzinho. E esses 4 vídeos, em 1 mês e meio de canal, me ajudou a bater 1000 inscritos no YouTube. E aí foi outra coisa que eu não esperava, mas que através da minha imagem, da confiança, da didática, aconteceu de novo mais uma conquista. Pra mim foi muita alegria. Eu fiquei muito impactado com isso. E eu falei, nossa, cara, eu nem queria tanto assim. E o vídeo meio que falou, cara, tu tem potencial, bora gravar mais. E eu ficava meio assim, mas continuei gravando. E você viu, hoje eu tô com quase 500 mil de seguidores no YouTube. Isso é muito gratificante. Demais, cara. Isso é Deus, mano. E comecei lá com a ideia de ajudar. E hoje chegar em toda essa proporção de várias pessoas é muito gratificante. E eu lembro que eu ter feito essa ação e tal, com 2 meses de curso, pra você entender, 2 meses de curso, o professor que tinha mais turma lá, que era o Jonas, ele foi trabalhar em uma barbearia no shopping, ele saiu, e eles tinham várias turmas, e todas as turmas dele, a dona da escola me ligou e falou, Barbosa, você quer assumir essas turmas? Aí eu falei, mas por quê? Ela falou, porque eu quero a tua identidade na minha escola. Eu quero que você venda isso para os alunos. Você é um exemplo para a escola. E eu aceitei, e é isso ainda em 2017, 1 ano que eu tinha começado na barbearia. Eu já estava, eu estava na barbearia já trabalhando, já era educador, mas agora eu já estava dando 7 aulas por semana. Peguei outra escola, comecei a dar 9 aulas por semana, isso em 2017. E era R$ 100 por aula que eu ganhava. Então eu comecei a ganhar R$ 900 por semana só dando aula. Fora o que eu cortava sexta e sábado na barbearia. Saí da barbearia lá de Santos, vim para a barbearia do bairro, trabalhei 4 meses, isso em 2017 e tal. E aí eu resolvi abrir minha barbearia. Ainda fui trabalhar no Boqueirão, na Praia Grande. E em 2018 eu fui abrir minha barbearia. E como vocês estão vendo, né, eu ainda morava aqui. Mas eu já tinha evoluído já, tá? Da moto que eu tinha, que era uma brozinha que eu tinha, do trabalho que eu saí, eu peguei, pá, tinha um dinheirinho, enfim, a moto que eu tinha, que era uma Bros, eu vendi e comprei um carrinho, que era um C3 2007. Carrinho que um amigo me deu, mas pra você entender onde eu quero chegar. Pra você entender. E aí em 2018 eu falei, vou abrir minha barbearia. Vou abrir minha barbearia. Eu tava disposto a abrir aqui, né? Vocês vão ver que eu comecei a construir aqui. Eu vou até ir aqui pra frente pra mostrar isso pra vocês. Que eu comecei a construir aqui, porque a minha ideia era abrir aqui. Só que o marketing, de novo, fez eu tomar uma atitude diferente. Vem comigo que eu quero te mostrar onde que eu queria construir minha barbearia. Pessoal, em 2017, quando eu já estava dando aula, eu comecei a construir aqui com o meu avô, bloco por bloco, né? Um pouquinho de dinheiro aqui e ali. Tava construindo, né? E eu falei, vou abrir minha barbearia aqui. Eu tinha toda a ideia de abrir aqui, tinha a ideia de colocar um vidro na frente. Enfim, chegamos até bater laje, como vocês vão ver aqui agora, porta de aço, colocamos tudo, só faltava agora a parte interna. Fazer a parte interna, contrapiso, iluminação. Mas eu comecei a estudar mais sobre marketing e entender que o ponto ia fazer grande diferença. Isso aqui é uma rua que não é muito movimentada, mas eu falei, cara, eu preciso entender que se eu quero ser referência máxima, aqui é pouco para mim. Aqui não vai dar para eu ser referência máxima, vai demorar muito a me crescer, vou ser mais um. E como eu já era educador, eu falei, eu preciso ousar. Preciso ousar. E eu saí daqui, eu resolvi abrir mão daqui para abrir a barbearia num dos melhores pontos do meu bairro, na avenida principal, no posto de gasolina. E eu já decidi começar com 4 cadeiras. E eu vou para lá agora para continuar essa aula lá para você ver a diferença desse lugar para o local onde eu decidi abrir em 2018. Vem comigo. Pessoal, foi aqui que eu resolvi abrir o Estúdio Barbosa Barbearia em 2018. Olha só que ponto bacana. Posto de gasolina, supermercado no fundo, avenida principal,
conexão de 3 bairros, e isso fez grande diferença para que a gente se tornasse referência aqui na região. Além disso, eu tive que ter estratégia de marketing. Além de um ponto que era muito mais fácil fazer marketing, nós fizemos uma grande ação social em 2018. Eu trouxe a escola, eu dava aula, a gente fez um barulho aqui, muita gente parou. Nós fizemos um grande evento aqui para mostrar que tínhamos chegado e que agora sim tinha uma barbearia grande aqui na região para se tornar uma das maiores referências aqui na região. E eu gravei isso em 2018, você vai ver que minha barba está menor. Eu vou liberar o vídeo agora para você ver a gravação que eu fiz em 2018 da inauguração do Estúdio Barbosa. Olha lá. Olá pessoal, sou Barbeiro Barbosa e hoje eu estou muito feliz. Confesso que estou meio cansado, correria, mas hoje é uma realização do meu sonho, o sonho de ter uma própria barbearia. Estamos na inauguração. Hoje o nosso projeto foi fazer uma ação social no primeiro dia de inauguração da barbearia, uma ação social com a ideia de se doar primeiro para o público, para o povo, para depois a gente receber. Então, eu quero compartilhar com vocês esse momento de alegria, quero compartilhar com vocês esse momento que é uma conquista para mim e também que venha gerar esperança no coração de vocês que tem sonho de abrir a sua barbearia. É possível, acredite. É isso aí, pessoal. Vamos lá, acompanhe conosco. Já deixa o seu like, seu comentário. Tamo junto. Valeu. Como vocês viram aí, né, pessoal, foi um grande evento da inauguração aí do Estúdio Barbosa, isso fez grande diferença. Passou um ano, tinha pessoas ainda falando, começamos já com 4 cadeiras de barbeiro e 1 cabeleireira, então isso ajudou muito no nosso crescimento aqui. Em 2019 tivemos um crescimento enorme e eu continuei trabalhando nas redes sociais, impulsionando e tal, trabalhando muito nesse marketing nas redes sociais. Em 2020 lancei um curso online e aí eu vi a necessidade de eu ter um estúdio. Então, bem ali na avenida ainda, eu aluguei um estúdio de gravação para poder gravar os conteúdos. E para 2020 eu comecei a gravar os conteúdos de vídeo, de tudo. Nesse ano foi o ano que veio a pandemia. Foi um ano que eu estava com várias expectativas de crescimento da barbearia. Eu já tinha crescido muito no digital. E aí foi um ano que a barbearia fechou. Nós fechamos a barbearia em 2020. E aí eu foquei 100% no digital. Fui estudar o digital, paguei R$6 mil em um curso de marketing digital para que eu pudesse estar estudando, montei um time, montei uma equipe. E 2020, com a barbearia fechada, foi o ano que eu mais cresci na internet. Fechada assim, né? Ficou fechada por um período da pandemia, a gente perdeu muito cliente com isso. E eu estudando sobre a internet, eu dupliquei os meus números de seguidores no YouTube e no Instagram. Cheguei a mais de 10 mil no YouTube, mais de 100 mil no Instagram. E ali eu vi uma oportunidade de crescer mais e mais. Entrou 2021, eu falei, cara, eu quero investir mais no digital. Já não estava mais tão focado em ter a barbearia aqui. Porém, o sonho de ser barbeiro e de estar motivando vocês também nesse caminho, não dava para mim abrir mão da barbearia. Então eu fui estudar como ter uma barbearia autogerenciável, que pudesse funcionar sem eu estar presente, para que eu pudesse focar muito mais no digital. Eu falei, cara, eu quero focar, eu gosto de ensinar. Quando eu comecei, já fui ensinando, eu quero trabalhar nisso, mas como que eu posso fazer para a barbearia funcionar sem mim? Fui estudar sobre o business e aí minha mente ampliou demais e eu vi que além de você dominar essa parte de gerenciar a barbearia, você poderia escolher quem você queria atender através da segmentação e do modelo de negócio. Basta escolher isso e trabalhar no marketing. O marketing eu já fazia desde o início. Então eu mudei, o que eu fiz? Eu fechei o ponto aqui, que tinha um custo alto de aluguel, e eu fui lá para onde era o estúdio
Eu montei a barbearia lá onde era o estúdio, que nós vamos pra lá agora, né? Tá muito barulho aqui de moto. Vamos pra lá agora para você conhecer. E lá eu fiz uma jogada de marketing que nós chamamos de marketing estrutural. Eu mudei toda a estrutura da barbearia, segmentando no melhor público do bairro, no melhor público, o público que estava disposto a pagar o corte mais caro. Nós fizemos uma barbearia nível shopping, nível centro de cidade, num bairro, em uma comunidade. Foi um grande diferencial. Em 2021, ainda ali por meados da pandemia ali, nós revolucionamos aqui, focamos em outro público, fomos para uma sala comercial e conseguimos recomeçar com a barbearia, mas num modelo totalmente diferente e com várias estratégias de marketing. E eu quero ir lá na barbearia agora para você conhecer toda essa estrutura e ver a importância de trabalhar na estrutura do marketing, fazer um marketing estrutural, trabalhar em todo o layout, como que vende muito mais, ter uma estrutura bacana no quesito marketing, no quesito da sua barbearia. Vamos lá comigo. Em 2021 foi o grande desafio, né? E foi necessário eu acreditar muito no marketing que eu fazia para poder tomar essa atitude. Eu saí de um ponto bem visado para poder estar em cima de uma farmácia, numa sala comercial. Cara, isso é muito desafiador no bairro. Por mais que eu já tinha uns números de clientes, e agora eu estava migrando, né? O corte lá era 20, eu migrei para R$30 o corte. Hoje o corte é R$40, mas em 2021 eu migrei para 30, estava focando em outro público e eu sabia o desafio que era para abrir uma sala comercial. Eu lembro que muitas das pessoas que me conheciam falavam: Barbosa, por que tu vai sair de lá? Cara, que loucura isso que tu vai fazer e tal. Mas já tinha dado tempo lá. Mas muitos falaram: mano, será que vai dar certo na sala comercial? Nós investimos em uma estrutura, como vocês estão vendo aí, toda uma estrutura, um design bem retrô, barbeiros qualificados, uniformizados, acreditando que realmente ia ser um diferencial no bairro. Mas o desafio era grande. E eu só tomei essa atitude de investir tudo isso nesse ponto porque eu falei: eu domino o marketing. Então eu só vou mudar a estratégia. Lá a gente atendia muitas pessoas que passavam na frente, agora eu vou ter que procurar essas pessoas em outros lugares. Na onde? Nas redes sociais, de forma estratégica e também com empresas locais que têm os clientes semelhantes aos clientes que eu quero atingir. Então, primeiro eu trabalhei nas redes sociais e mostrar isso, falar: ó, aqui no bairro e tal, agora tem uma barbearia diferenciada, você não está no centro, você não está no shopping, você está no seu bairro, é aqui mesmo. E eu comecei a vender isso na internet. Eu peguei influencers da região, que tinha 5 mil, 10 mil, 15 mil, pessoas que eram influência aqui na região. Eu dei o corte, fiz collab, fiz parcerias para essas pessoas virem conhecer o espaço e divulgar. Eu já tinha um número de clientes, mas eu precisava captar agora esse outro público. E aí começamos vendendo esse diferencial. Eu trouxe vários vereadores da cidade para cortar aqui. Eu comecei a pegar várias pessoas, falando: vai lá cortar, toma um corte, vai lá, me dá essa moral. E comecei a trazer com esse outro público. E aí a gente começou a focar em vários empresários da região. Hoje, muitos empresários cortam aqui conosco. E isso ajudou para que eu pudesse fechar parcerias locais. Fechei parcerias com academia, com lojas, com padarias, com escola de futebol. E tudo isso ajudou para que pudesse promover a minha marca. E cada ponto desse, a gente deixou cartões, deixou, né, cartaz, banners, com o diferencial da barbearia, com o nosso diferencial, com o nosso WhatsApp, mostrando ali uma frase de impacto. E tudo isso ajudou para que hoje a barbearia estivesse cheia, igual vocês estão vendo aí agora no vídeo. Acabei de filmar lá em cima para que vocês pudessem ver agora. Então hoje tivesse a barbearia com a agenda cheia, ela funcionando bem, com um público diferente, cobrando R$40 no bairro e tendo um ambiente totalmente diferenciado. Hoje é puro marketing a barbearia. Tudo que foi feito para chegar nesse resultado foi o marketing. Isso é fundamental para você dar certo em qualquer lugar. Desde a escolha do ponto, como eu fiz, mas nesse ponto, que também é um ponto legal, mas como em cima, teve que trabalhar de forma estratégica nas redes sociais. Talvez você fale: pô, Barbosa, se você tivesse feito tudo isso também, e o ponto estratégico? E realmente, por isso que agora nós estamos descendo a barbearia. Neste mês, nós vamos descer a barbearia para um ponto muito estratégico aqui nessa avenida também, um ponto no chão, onde vai ter mais cadeiras, onde nós vamos ter um ambiente maior. E aí, pessoal, o marketing vai ser muito mais fácil de ser feito. Ou seja, quando você está num ponto melhor, quando você tem um ponto mais visível, mais fácil de encontrar, você trabalhando forte nas redes sociais é muito mais fácil alavancar. Então, com o número de clientes que a gente tem, a gente vai dobrar o número de barbeiros para poder alcançar o dobro de número de clientes em um ponto muito mais favorável do que esse ponto na sala comercial, né? Então, tudo é marketing, tudo é estratégia. Então, independente do seu ponto ser ruim ou não, você usando a estratégia de marketing,
vai te ajudar a conquistar clientes com um tempo um pouquinho mais longo. Agora, você estando no ponto ideal, o tempo é muito mais curto para você alavancar. Beleza? Vamos subir na barbearia um pouquinho e ó, eu vou finalizar essa aula com você lá no estúdio. Tá muito barulho aqui, né? Bora lá. Depois de você ver toda essa minha trajetória, eu tenho certeza que agora ficou claro na tua mente que não dá para ter sucesso, para se tornar referência sem estratégia de marketing. E aí você tem que colocar na sua cabeça todas as referências na barbearia, todas as empresas que são referência no mercado, elas se posicionam com um marketing estratégico. E você precisa entender, o que vai fazer você virar o jogo é dominar o marketing. Talvez você já corta bem ou está estudando para poder chegar no nível de cortar bem. E isso é fato. Você vai chegar no nível de cortar bem rapidamente. Talvez você já domina isso, você já corta muito bem, talvez você tenha anos de profissão e não é a referência máxima da sua região. Por quê? Talvez você já tenha gestão. Barbosa, eu estou estudando sobre gestão, sobre o business, eu entendo a parada, eu tenho tudo, mas eu não estou conseguindo fazer com que o meu negócio chegue em outro nível. Sem marketing é impossível. Talvez até hoje você não entendeu ainda o que é marketing. Embora nessa aula eu já expliquei muito sobre o marketing pessoal, sobre o marketing da estrutura, sobre várias estratégias que eu utilizei na minha barbearia, na minha história, para poder chegar até aqui. Mas nesta aula eu quero que você entenda de uma forma bem simplificada o que é marketing, para destravar a tua mente de uma vez por todas. E eu preparei um exemplo aqui fenomenal que vai de uma vez por todas te mostrar o que é o poder do marketing. O que o marketing ele pode fazer na tua vida, assim como fez na minha. Pegou um cara simples, foi criado pelos avós, que não tinha condições, estava morando de favor naquela casa que você viu, casa dos meus avós, um cara que trabalhava de ajudante, que não tinha perspectiva de um sucesso na vida, através da barbearia encontrou que ali era uma oportunidade e o posicionamento estratégico me fez chegar em poucos anos em uma posição de referência. Então eu quero que você entenda isso. E o que é marketing, né? Nessa aula eu preparei isso aqui para te mostrar. Uma garrafa PET de 1,5 litro. Isso aqui é de 1,5 litro. Presta atenção nessa garrafa. Tá? Embora tudo tenha estudo de marketing. Porque hoje toda empresa, quando ela vai lançar um produto, quando ela vai fazer alguma coisa, ela tem um posicionamento. Né? Então aqui a ideia foi vender a água, não foi vender a garrafa. A ideia dessa marca aqui foi vender apenas uma garrafa com 1,5 litro de água. Então é uma ideia simples, então não teve muito investimento em marketing para isso, só foi pensado nas cores, algo que na prateleira tivesse um posicionamento, mas agora eu quero te mostrar o que o marketing faz com algo simples, que a galera só compra por conta do que tem dentro, e algo que através do marketing pode transformar. Eu tenho uma pergunta antes disso. Você teria coragem de andar na rua, comenta aí no chat, com uma garrafa dessa cheia de água? Você teria coragem de ir para o seu trabalho, colocar essa garrafa na mesa, abrir, tomar? Andar com essa garrafa lá na barbearia, abrir, deixar na bancada e ó... Teria coragem? Sim ou não? Comenta aí no chat. Quem teria coragem de ir para a academia com essa garrafa, de treinar, de andar na rua, de ir na feira, de ir no mercado com essa garrafa? Eu acredito que a maioria não teria coragem, né? Não compraria essa garrafa para isso. Agora eu tenho uma pergunta para você. E essa garrafa aqui? Se você ganhasse essa garrafa personalizada, 2 litros, com as frases, com os horários para você tomar água, com a alcinha para você levar, uma garrafa que pensou numa alça, com 2 opções para você tomar água, tanto aqui como dessa forma. E aí? Ficou mais interessante agora? Certeza que essa garrafa aqui você gostaria de ter, né?
E aí, equipe, vamos sortear essa garrafa aqui pra galera que tá na live? Não, pessoal, essa garrafa aqui é minha. Mas eu achei muito interessante porque hoje uma garrafa dessa é vendida a quase R$ 50, enquanto a outra é 5. O que fez com que essa garrafa tivesse tal valor? Porque agora eles não estão vendendo a água. Eles estão vendendo a experiência de você ter uma garrafa que vai te dar esse controle de você beber 2 litros de água ou durante o dia, ou 2 litros de manhã, 2 litros à tarde, 2 litros à noite, dependendo da quantidade de água que você necessita para o seu dia a dia. E colocou até os horários para que você possa se inspirar. Aqui está vendendo uma experiência. Aqui foi um trabalho de marketing feito. Pensa no cara que pensou nisso. O cara deve ter pensado assim, mano, as pessoas precisam beber mais água, só que elas não têm esse hábito. E se a gente transformasse uma garrafa simples, de uma garrafa personalizada e tal, para incentivar e automaticamente para a gente poder cobrar mais caro, poder cobrar um valor mais caro nisso. E aí o cara fez essa estratégia de marketing e hoje virou moda andar com uma garrafa dessa. Essa garrafa é tão top que ela vem 3 dentro, né? Quando você compra, vem 3. Uma dentro da outra, então você compra uma, leva mais 2 e é muito top. E essa é a pegada do marketing. Eu quero outra garrafa que eu vou mostrar pra galera. Você tem que entender o seguinte, a água é o corte. Todo mundo faz corte. E talvez você está apresentando a sua água numa garrafa simples dessa. Talvez você está apresentando o seu corte em uma garrafa simples dessa. O marketing é quando você vai pegar aquilo que você está apresentando de forma simples, né, e você vai transformar em algo extraordinário, em algo vendido, em algo desejado, em algo que vai virar um desejo da galera, né, é um status ter um desse. Vai virar um status. O produto é o mesmo, que é o corte. O produto é o mesmo, que é a água. Mas a diferenciação está em toda a embalagem que você vai envelopar o seu serviço. E é isso que eu preciso que você entenda. Quando nós falamos sobre o poder do marketing, é o quê? É você entender que você também é a garrafa. Qual garrafa você está sendo? Você está sendo uma garrafa PET toda amassada, toda murchinha? Ou você está sendo uma garrafa personalizada? Eu estou sendo um cara personalizado. Eu criei essa personalização na barbearia para poder vender mais. E é isso que eu quero que você entenda. Então, primeira coisa, é um marketing pessoal, cara. É a sua embalagem. O marketing pessoal não é nada mais, nada menos do que a embalagem. Qual é a embalagem que você está vestido? Qual é a embalagem que você está vestido, cara? Como você embalou esse teu produto, essa tua empresa? É isso que você tem que pensar. Porque aquilo, o posicionamento da garrafa, gera autoridade na mente, gera a pessoa imaginar ela andando com a garrafa. Você vestido bem vai gerar um pensamento na mente da pessoa. Então, qual pensamento você está gerando? Será que você está gerando um pensamento de um cara largado, relaxado, um cara de qualquer jeito? Ou você está vendendo para a pessoa que te vê a primeira vez um pensamento de autoridade naquilo que se faz? É isso que eu quero que você entenda. A embalagem, ela vende. E há estudos que dizem que quando você vê uma pessoa pela primeira vez na vida que você não conhece, nos primeiros 4 segundos, a sua mente, o seu cérebro, ele vai trabalhar e ele vai criar um preconceito daquela pessoa segundo a aparência dela. Então, segundo a aparência dela, você vai criar um preconceito. Então, é fato. Qual é o preconceito que as pessoas estão tendo de você antes de te conhecer? Será que elas estão te vendo? Não, eu acho que esse cara corta. Acho que esse cara é fera, eu confio. O que ele fala é lei. Às vezes você não está tendo muito cliente, você não fideliza, você não vende mais, você não está tendo um resultado extraordinário por conta que a sua embalagem está zoada. Está na hora de trocar essa embalagem. Está na hora de você pensar nisso. E além de tudo isso, né, conforme você viu em toda a minha história, você precisa de uma coisa aqui, que eu vou te ensinar bastante nas próximas aulas. Opa, calma aí que faltou uma palavra aqui. Estratégia. Você precisa de estratégia. Sem estratégia não dá. Você precisa ser um estrategista. Nada pode ser por acaso. Você não tem que contar com a sorte. Eu vou abrir aqui, vamos ver se vem cliente. Eu vou abrir aqui o salão aqui mesmo, vou fazer isso e isso. Você tem que ser estrategista, você tem que calcular, pensar bem naquilo que você vai fazer. Imagina o que eu fiz, cara. Eu abri mão de um ponto onde eu não ia pagar aluguel para pagar R$ 1.900 de aluguel no posto de gasolina. Mas a estratégia era, mano, lá eu vou poder começar com 4 cadeiras,
vou poder colocar uma cabeleireira lá, vai toda hora para carro, lá tem um semáforo, lá tem a escola, lá tem isso. Cara, é isso. Lá a minha possibilidade de ter um faturamento alto é rápido. Então eu criei estratégia em relação àquilo, as cores, vai ser tal cor, vai ser tal decoração, vai ser tal vestimenta, precisa vender isso. Então você precisa ter estratégia. Sem estratégia não tem isso. E aí se você analisar a vida do Barbosa, uma pessoa simples, criada pelos avós, que veio de baixo, se tornou referência na barbearia. Hoje eu sou referência aqui na minha região e eu amo isso. Referência no mundo da barbearia, poder impactar várias vidas como você que está assistindo esse vídeo. Se o marketing me deu essa possibilidade de vender melhor aquilo que eu tenho, o meu conhecimento, essa energia, o marketing que pegou várias referências da barbearia que não eram pessoas que estavam tão posicionadas, que eram extraordinárias, eram pessoas comuns como você. E chegou onde chegou porque usou estratégia de marketing, porque mudou a embalagem, porque começou a vender percepção de valor. E é isso que eu quero que você entenda. Pode olhar, todas as referências tiveram no nível, na fase que você está hoje. O que foi que eles fizeram diferente? Se posicionaram de forma estratégica no marketing. E isso fez com que eles pudessem chegar na prateleira de referência. Se você quer ser referência na sua região, não é difícil. Não importa quais os barbeiros que tem aí. Lá no posto onde eu abri, era 300 metros da barbearia do Narico. Na época, estava muito alto por conta de cortar o cabelo dos jogadores e MCs. Mas cada um tem o seu momento, cada um tem o seu espaço. Não importa quem é referência na sua região. Se você tiver um posicionamento estratégico, você vai ser mais um das referências. E é isso que eu quero que você coloque na sua cabeça. Sem marketing não dá. Barbosa, eu não tenho dinheiro. Você não tem dinheiro para mudar sua vestimenta? Você vai trabalhar para isso. Mas você tem que saber aonde você quer chegar. Você tem que saber. Você quer ser o quê? Você quer ser referência? É aqui? O monte da referência é aqui? Você está aqui embaixo? Você tem que saber o caminho. Tem que saber o que você quer. Para você dizer não para as boas ideias. Não era uma boa ideia eu terminar aquela obra na frente da casa do meu avô? E não pagar aluguel? Não era uma boa ideia? Claro que era. Só que saber o que você quer, está claro na sua mente onde você quer chegar, é saber dizer não para boas ideias. Talvez você está aí desesperado pensando no aluguel do mês, pensando, cara, eu preciso atrair clientes, preciso do aluguel, tenho que pagar, não sei o quê. Esse é meu último mês, se não der certo até dezembro eu desisto da barbearia. Tem pessoas que já iam desistir agora e está nessa live. Talvez você está assistindo esse vídeo e você falou para você mesmo, eu estou pensando em desistir da barbearia. Porque até agora você não entendeu isso aqui, ó. E pior, cara, tem muitas pessoas boas desistindo. Tem pessoas boas no corte, pessoas que estão numa terra boa, que tinha tudo para prosperar. E não está prosperando porque não dominou o mercado do marketing. E a era do marketing é essa. É o momento de você, independente de onde você está, de você chegar em lugares altos. É só você olhar as redes sociais. Quem era Luva de Pedreiro, cara? O cara que estava jogando... De estar posicionado nas redes sociais, onde chegou? Ah, Barbosa, mas como assim? Você saber se posicionar nas redes sociais, estar nas redes sociais muito posicionado, você vai conseguir fazer com que o seu negócio, a sua barbearia, se torne referência. E você, como barbeiro, lote a sua agenda. Mude de vida com a barbearia. E é isso que eu quero que você entenda. Sem marketing não dá. Então coloca isso na tua cabeça. E fica comigo nesses dias de aula. Para abrir a tua mente em relação ao marketing. Para você dominar sobre o marketing. Você viu, já deu para aprender muito hoje com a minha trajetória. Nas próximas aulas você vai aprender o que é o marketing reverso. E o que é o poder do marketing para você usar. Para você ser uma referência na sua região. E quais são as estratégias para você usar para ser referência. Então fica ligado que será uma sequência de conteúdos para destravar a tua mente. Tá? E o último conteúdo é o conteúdo para te levar para um outro nível. Para pessoas que querem caminhar junto comigo em relação ao marketing e chegar no próximo nível, você vai ter uma oportunidade também. Enfim, te vejo na próxima aula com o marketing reverso. Já fica aí, ó, com a mente bugada, analisando tudo aquilo que você deixou de fazer, tudo aquilo que você não está fazendo. Já começa a olhar para isso aqui e fala, nossa, cara, eu sou bom, por que eu estou pensando em desistir? Porque eu não dominei ainda isso, que eu não sei divulgar meu trabalho, eu não sei
mostrar para as pessoas que eu sou bom, eu não sei atrair as pessoas para fidelizar o meu trabalho, mas a partir de hoje eu vou mudar isso. Determina mudar isso. Coloca aí nos comentários, a partir de hoje eu vou ser um barbeiro marqueteiro. Comenta aí agora, eu vou ser um barbeiro marqueteiro. E ó, acabou essa live agora, corre lá no Instagram, eu vou entrar ao vivo no Instagram para que a gente possa agitar lá no Instagram essa hashtag barbeiro marqueteiro. Você tem que colocar isso na sua mente. Eu sou um barbeiro marqueteiro. A partir de hoje, não é só degradê, não é só tesoura. Você vai dominar o marketing para as pessoas poderem te conhecer e você conseguir lotar a sua agenda e mudar de vida com a barbearia. Sem marketing não dá. E você vai aprender isso para você transformar. Corre no Instagram, que eu vou abrir agora uma live lá no Instagram e eu quero te ver lá nessa live, tá bom? Chega lá no Instagram e fala, Barbosa, eu estava lá no vídeo, eu estava na aula. E você que está vendo esse vídeo depois, vai ficar salvo para quem vê depois, você que assiste depois, fica ligado nas aulas ao vivo, fica ligado no Instagram. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição o link do grupo para você entrar. Nós estamos mandando um conteúdo lá também. E vem comigo para essa nova era, a era do marketing.